Boa noite. Queria convidar os senhores secretários para tomar assento aqui na mesa. Falar em senhores secretários, eu acho que o Sérgio está ausente de novo, né? Queria convidar o conselheiro Danton Voltaire para... o conselheiro Laser Lerner para continuar a nos ajudar aqui, assumindo a segunda secretaria. Nós hoje temos previsto a segunda etapa do expediente, o convite para o presidente da Academia Nacional de Engenharia, que eu trouxe aqui ao Conselho, para falar sobre soberania, ética, corrupção, uma posição para os engenheiros. Palestra do engenheiro Paulo Augusto Viváqua, presidente da Academia Nacional de Engenharia e ex-presidente da Valec. Eu queria pedir autorização para fazer a inversão de pauta. Os que estão de acordo, por gentileza? Tem alguém contra? Alguém gostaria de se abster? Então foi aprovado, sem abstenção. Eu convido o presidente Viváqua para tomar assento aqui na nossa mesa. Apenas rapidamente, os senhores conhecem Paulo Augusto Viváqua, é engenheiro civil, formado em 1962, da Universidade Federal do Espírito Santo, fez extensão em pontes e grandes estruturas em 64, economia em 68, administração na COP em 85 e Master of Science na Swinburne University of Technology em 2010. Dentre as suas posições ocupadas, ele foi chefe de departamento de hidráulica, professor de portos e vias navegáveis, hidráulica e mecânica dos fluidos, na Universidade Federal do Espírito Santo, foi presidente da Valuec, Projeto Carajás, presidente da Vale Norte, projetos de alumínio, lá na Companhia Vale do Rio Doce. No governo federal foi presidente da Valec, Engenharia e Ferrovias. No governo do Estado do Espírito Santo, ele foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Espírito Santo, o BNDES. Bandes. As posições que ocupa o consórcio do Corredor Atlântico do Mercosul, que ele preside, a Academia Nacional de Engenharia, que ele está no segundo mandato, professor emérito da Universidade Federal do Espírito Santo e membro do capítulo espanhol do Clube de Roma. Sem tomar mais o tempo dos senhores, eu queria agradecer aí ao meu presidente, Paulo Augusto Viváqua, de ter vindo aqui fazer essa exposição. Então, eu passo a palavra ao nosso presidente na academia, lá, o doutor Paulo Augusto Viváqua. Esse aqui também é bom. Você prefere de mão ou de mão? Esse aqui. Boa tarde a todos. Eu inicio agradecendo a oportunidade que me é dada agora pelo Clube de Engenharia, me permitindo fazer esta palestra. O Brasil, que é um país, como todos sabemos, um país gigantesco, em termos territoriais, em termos de população, uma grande economia. A nossa riqueza, a riqueza do Brasil, ela pode ser dividida aqui em 4 partes. O seu capital natural, o capital humano, tecnológico e físico. E é obrigação e política óbvia brasileira transformar capital natural nos outros capitais, capital humano, tecnológico e físico, dos nossos recursos naturais, auferir, que são gigantescos, os recursos para nos tornar ricos e nos tirar
da posição de terceiro mundo. Essa escala aqui mostra, sempre me faz lembrar as dimensões gigantescas do nosso Brasil. Lisboa, Moscou, aqui em linha reta, para dar ideia de escala. A ideia brasileira óbvia, política fundamental óbvia do Brasil, é desenvolver a parte central, reduzindo os custos para ir e vir até esta parte e aproveitar lá os recursos naturais abundantes que temos, hidráulicos, minerais, agrícolas, e desta forma atrair para lá o investimento, criar novas cidades e atrair a população que se aglomera no nosso litoral, se acotovelando mal empregada nas grandes periferias, sem necessidade. Deveríamos ter uma rede de cidades médias dentro do Brasil, conectadas por ferrovias e hidrovias aos mercados internos e externos e atraindo para lá pessoas em condições de vida humanas. E pago tudo isso pelos preciosos recursos que detemos e que são cada vez mais demandados por um mundo em escassez. Esta é a política soberana, normal e óbvia para o país, que não é realizada. O fizemos na Vale do Rio Doce desta forma: Carajás descoberto, riquíssimo em vários tipos de minerais. Quando nós unimos estas riquezas ao mundo através de ferrovias muito modernas, portos profundos, na mesma hora o valor desses minerais saltou de 0 para 40 ou 30 bilhões, não se sabe, de dólares, no momento em que houve essa união. Então a valorização foi instantânea e, concomitantemente, cidades foram se desenvolvendo no interior ao longo da ferrovia, empregos, enfim. E tudo isso aqui às custas de recursos naturais que lá foram encontrados pelos norte-americanos, pela US Steel, e que nós, então, compramos deles. Logo em seguida, projetamos a Norte-Sul e logo, imediatamente, desenvolvemos aqui um polo agrícola extraordinário em Balsas, e outros estão se desenvolvendo, onde milhões de toneladas de grãos são produzidas, gerando milhares e milhares de empregos e enriquecendo cidades do estado do Tocantins, do Maranhão e adjacências. Aí é o destino do Brasil. Mas, apesar do papel central da Vale na conversão de recurso econômico, de recurso mineral em recurso econômico e desenvolvimento, apesar disso, ela foi privatizada de uma maneira abrupta, cruel, infelicíssima para o Brasil, e hoje ela é metade estrangeira. E é interessante essa observação do Noam Chomsky, que é importante se lembrar dessas questões e estudá-las, porque a memória ou a amnésia histórica nacional pode ter consequências políticas concretas. Como os países e as sociedades enganjam o seu passado, afeta o modo como ele se desenvolve. Isso é perfeito. Entretanto, essa história não é conhecida, ela tem que ser reestudada, colocada na ordem do dia das escolas de engenharia, dos partidos políticos, enfim, da sociedade que decide, que faz, que cria o Brasil, para que esse erro não continue acontecendo sorrateiramente. O que aconteceu com a Vale é isto aqui: em 2 degraus abruptos, repetindo, o governo brasileiro foi se retirando dela. E os estrangeiros hoje ocupam mais da metade do capital e só pararam aí porque Lessa, no BNDES, mais tarde impediu. Senão teria caído além disso. Muito bem. Antes, o que aconteceu? O capital natural, o minério de ferro, vai a mercado, volta como dólares, entra no Tesouro Nacional, e do Tesouro Nacional ele se transforma em capital físico, humano e tecnológico. Naturalmente, dentro da própria Vale, em pesquisa mineral e controle brasileiro sobre os recursos minerais do país. Transforma-se em infraestrutura de transportes, novas minerações e metalúrgicas, em parceria com empresas estrangeiras. Esse sistema não é nada xenófobo, ele, pelo contrário, era um núcleo brasileiro controlando os recursos naturais e os explorando, inclusive, com apoio de capital, tecnologia, se fosse o caso, estrangeiras. E isso tudo aqui realimentando mercados num ciclo virtuoso crescente. Assim era a Vale. Agora, os acionistas privados que aqui estão substituindo o Tesouro remetem lucros para fora e investem no exterior, e nós perdemos o controle sobre esta roda da fortuna, que só não foi pior porque Lessa impediu, mais tarde no BNDES. É importante agora analisar como isso aconteceu, para ver as forças
que estão sempre agindo, mudam de cara e de nome, mas continuam as mesmas. No passado aqui era Nelson Rockefeller, a Bethlehem Steel e a Hana Mining associados, pressionando o governo dos Estados Unidos para pressionar o governo brasileiro para desnacionalizar a Vale. E, ao mesmo tempo, elas pressionando já diretamente, elas próprias, o governo brasileiro, para desnacionar a Vale. E, através deste empresário brasileiro, com aspas, pressionando o governo brasileiro. E este brasileiro, com aspas, dentro da Vale, infiltrado. E o resultado está aqui. 50% privado. 50% estrangeiro. Este livro aqui é um livro que deveria ser distribuído gratuitamente para todo mundo. Só que ele é muito grosso e duro de ler. Ele foi traduzido pela editora Record. A tradução: Seja feita a vossa vontade, A conquista da Amazônia, isso é terrível, Nelson Rockefeller e evangelismo. Aqui estão os evangelizadores de índios na era do óleo. Esse livro é um livro de pesquisa, escrito por Kolbe, presidente da União Nacional dos Escritores dos Estados Unidos e premiado aí pelo National Press Club deles. É uma pesquisa americana dos bastidores, não só da privatização da Vale, extraída aqui a questão da Vale, mas é um tratado sobre como esses interesses se manifestaram e se manifestam em todo o continente latino-americano, sul-americano e no Brasil em especial. Aqui está um professor da Harvard, um professor de Berkeley, comentando o livro. Não conheço outro livro como esse. Kolbe e Dennett merecem uma saudação. Baseado em 18 anos de pesquisa, 200 entrevistas, bibliografia de 20 páginas, provavelmente um estudo definitivo para a região sobre o esforço da religião, negócios, política e guerras na erradicação e assassinato em massa dos povos nativos da floresta amazônica. E do lado de lá, diz o outro professor, documentam em detalhe os autores a busca por recursos naturais, missionários evangélicos, poder das corporações, comunidades de inteligência, CIA, FBI, destruição de povos nativos e suas culturas. Esse é um livro americano, escrito por americanos, pesquisas americanas, elogiado por professores americanos. Este livro aqui é escrito por Severo Gomes, Companhia Vale do Rio Doce, uma investigação frustrada, prefácio do Paulo Sérgio Pinheiro, editora séria, conselho editorial de alto padrão, com poucas exceções, ou uma, Noam Chomsky, isto aqui foi usado nesta palestra bastante, essa bibliografia, e aqui o Noam Chomsky, professor do MIT, e classificado pelo New York Times, possivelmente o maior intelectual vivo. Os livros usados são esses três, e mais outros que eu não estou citando, e Gabriel Couco, A Política da Guerra. Basicamente, a bibliografia que eu usei, e mais alguma coisa, são esses os principais elementos bibliográficos. Mais a minha própria experiência como funcionário da Vale, dirigente com total responsabilidade do projeto Carajás, e depois pessoa que era incumbida, como eu falei, do planejamento estratégico de todo o grupo. Portanto, eu tenho agora uma contribuição nessa palestra, que é a minha vida profissional. Quando acabou a Segunda Guerra, ou já no final, o mundo foi dividido, segundo Gabriel Couco, em 3 blocos. O americano, o soviético e o britânico. Blocos de influência militar, política e econômica. O bloco americano pegou para si a América Latina e o Pacífico até as costas lá da China. E aqui o que? A América Latina seria o vazadouro dos produtos americanos e a fonte de matérias-primas americanas. Na década de 40, essa política encontrou expressões como essa que estão listadas aqui e são documentadas. E são expressões terríveis. Kennan, que foi um dos estrategistas, um dos estrategistas principais dos Estados Unidos, e o criador da política de contenção da Guerra Fria, dizia, documentos dele, na América Latina, a proteção de nossas matérias-primas deve ser preocupação central. Dizia mais, o controle da América Latina foi e é preocupação central da política americana. E mais, nacionalismo econômico deve ser impedido de todas as formas. Isso é ipsilíteris.
É documentação formal de alto nível do governo americano. O povo, e mais, isso aqui é terrível, o povo daqui se ilude ao pensar que os primeiros beneficiários dos seus recursos deva ser ele mesmo e que a América Latina deva se industrializar. Isso está escrito em documentação do mais alto nível, de nível presidencial de política estratégica americana. São documentos publicados em livros americanos. Do lado de cá, naturalmente, a Guerra Fria implantou um medo, um terror ao comunismo aqui na América do continente, no continente latino-americano, na classe média, na igreja, em empresários e militares, e passou-se então a fazer o jogo americano, é taxar de comunista e perseguir nacionalistas não comunistas e patriotas não comunistas. Passaram a ser perseguidos aqui de cambulhada, misturados com o comunismo, que aliás não vejo nenhum pecado em ser, cada um seja o que quiser, mas é misturado, não sou, mas tem que ser. É nacionalista? És comunista. És patriota? És comunista. Houve isso aqui, nós todos presenciando. E isso nos desarmou diante daqueles interesses, como apontado aí nesse livro, que acabaram com a Vale do Rio Doce privatizada. Não privatizada, porque eu também não sou contra a privatização, mas desnacionalizada. Aí eu sou contra. Bom, aí vem mais. Noam Chomsky, citações de grandes documentos. Doutrina Clinton. Os Estados Unidos têm o direito de recorrer unilateralmente ao uso da força para assegurar franco acesso a mercados críticos, a suprimento de energia e recursos estratégicos. Isso é terrível. Uma das principais funções da ordem institucional internacional é legitimar o uso mortal de força militar pelas potências ocidentais, os Estados Unidos. E mais, falar sobre os Estados Unidos violando a lei internacional ou algo semelhante é extraordinariamente ingênuo e completamente tolo. Isso aqui é Noam Chomsky, considerado um dos maiores intelectuais vivos pelo New York Times. Professor do MIT é quem diz isso. E mais, Clinton, o Comando Espacial americano, propõe o domínio militar do espaço para proteger os interesses e investimentos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão desenvolvendo novas, isso aqui é textual lá do documento, novas armas espaciais, possibilitando lançar um ataque em tempo muito curto em qualquer lugar sobre a face da Terra. Esmagar alguém em qualquer lugar do mundo em 30 minutos, sem a necessidade de uma base aérea próxima. Isso é coisa escrita recentemente, documentos de política americana. E nós achamos que eles vão nos defender em algum caso e que nós não precisamos de exército, nem de marinha, nem aeronáutica. Mas o Comando Estratégico americano sugere que o Washington se apresente como, isso é terrível, irracional e vingativo se seus interesses vitais são atacados, incluindo a ameaça de primeiro ataque com arma nuclear contra estados não nucleares. Isso é fantástico, é incrível, seria até muito engraçado se não fosse terrível. Mas eles falam isso e escrevem isso em documentos de nível, não é documento panfleto, é documento de política estratégica do país. E mais, eles continuam comentando isso aqui, muito mais valiosas as armas nucleares do que outras armas de destruição em massa, porque a sua extrema destruição é imediata, com pouco ou nenhum recurso para reduzir o seu efeito. E mais, aqui vem uma coisa muito importante, como todo o resto. Estas forças serão necessárias porque a globalização da economia mundial levará a uma crescente divisão econômica e ao aprofundamento da estagnação econômica, a instabilidade política e alienação cultural, provocando inquietações e violência entre os despossuídos, muita da qual dirigida contra os seus planejadores, os Estados Unidos. Isso é documento das Forças Armadas Americanas, do pensamento alto das Forças Armadas Americanas. Bom, a América do Sul hoje tem a presença militar dos Estados Unidos, com a 4ª Frota aqui no Atlântico, e bases na Colômbia e em outros lugares. Bom, agora entrando dentro desse contexto maior, que é de força para quê? Ter mercados e ter matérias-primas. Força para isso. Não é uma força de graça, que está aí só para nos assustar. Ela existe, ela se manifesta dessa forma, se expressa assim, e ela serve para garantir mercados e serve para garantir matérias-primas. O caso da Vale, aí do livro do Colby e Dennett.
o embaixador Berle, ligado a Rockefeller, chega ao Brasil interessado em petróleo e nas estatais. Década de 40, governo Vargas. Exige de Vargas a substituição do diretor brasileiro da Vale, diretor-gerente, por um americano. Vargas cede, ameaçado pelo cancelamento de garantias bancárias a empréstimos da Vale. Eleições de 45. Dutra favorece a penetração estrangeira em setores básicos, que Vargas preservara para empresas brasileiras. Vargas hesita em entregar-lhe a presidência, golpe, com apoio de Berle, eleições, e assume Dutra. Isso do livro americano de Kolbe e Dennett. Década de 40, já o governo Dutra. Logo após a queda de Vargas, são palavras textuais do livro, as concessões econômicas do Brasil começaram duras e furiosas. E eu devo lembrar o seguinte, não há nenhuma frase nesse livro que não esteja referenciada num documento. É totalmente preso à documentação. Berle imediatamente envia aos Estados Unidos recomendação para a penetração da Vale por empresa dos Estados Unidos. A Hanna, no caso, apoiada pelo próprio governo americano. E do lado de cá, no Amapá, Janari Nunes induz Dutra a abrir o manganês, a exploração que acaba sendo do Antunes associado a Bethlehem Steel, Rockefeller. Então já começou logo no governo Dutra, na década de 40. Vargas volta e se suicida. É eleito presidente baseado na campanha do Petróleo é Nosso, culpa publicamente Berle, o embaixador, e as companhias de petróleo pela sua derrubada, funda a Petrobras, e as companhias americanas lideradas pela Standard Oil, de Rockefeller, fazem logo uma reação forte a ele, e ele já tinha retomado a sua missão de manter os recursos energéticos brasileiros para brasileiros. Berle sabota empréstimos, não deixa vir o dinheiro, há uma crise financeira, função de baixa no café e alta importação de combustíveis. Vargas conta com a Petrobras para reduzir a importação de combustíveis, nomeia Juraci Magalhães, primeiro presidente, para obter o suporte dos oficiais nacionalistas, ou tentando obter, mas erra. Juraci é informante do FBI. Está no livro americano, eles é que dizem isso, e não sou eu. Juarez estava ligado à Berle, ataca a Petrobras, o Código Mineral. A Petrobras defendendo a volta do capital estrangeiro, o Código Mineral querendo acabar com a reserva para brasileiros de exploração mineral do Brasil. Lacerda, ligado também à Berle, pede um impeachment e Vargas se suicida e deixa aquela famosa carta, que está lá no livro do Kolbe e Dennett, a carta, isso aqui é de lá, onde ele diz que foi deposto por aquelas forças e que não querem a liberdade do país, etc. A carta foi liberada para a imprensa mundial. E o dano, diz lá o Kolbe, o dano aos objetivos de Washington contra a Petrobras foi irreparável, ou seja, pararam de avançar na Petrobras naquele momento. Ele, com o suicídio dele, ele salvou a Petrobras naquele ponto da história do Brasil. Vem o Juscelino, permite logo a Bethlehem, ele sofre logo uma pressão direta de altos emissários americanos, ex-secretários de Estado, filhos de governador, de presidente, vão em cima dele, e ele permite a Bethlehem e a Antunes, ligados a Rockefeller, a mineração do manganês no Amapá, e concede aqui a Hanna o direito de minerar em Minas Gerais. E torna, isso aqui foi fantástico, torna o Amazonas hidrovia internacional. As águas do rio Amazonas, que eram brasileiras, não são brasileiras, são internacionais. Uma canhoneira qualquer pode entrar ali, parar lá dentro, ficar tomando água, e nós ficamos olhando da margem, porque é água internacional. E diz, isso é do livro do Kolbe, e diz tudo isso aqui, que aí houve milhares, entrou todo mundo lá, inundaram, contrabando, e essas coisas todas aí que passaram a acontecer na Amazônia. Vem Jânio, começa a lutar contra as prerrogativas americanas, abre investigação contra a concessão à Hanna dos direitos. Lincoln Gordon, que ia ser embaixador, já diz, a Revolução Brasileira já está sendo gerada. Já veio aqui o anticomunismo feroz e mentiroso, excessivo, jogado aqui dentro do Brasil, para assustar os nacionalistas, acuar os patriotas, o que aconteceu. E funcionou assim. Aí ele sai e entra João Goulart, que comete uma série de erros políticos, e ele é nomeado embaixador.
A Rana são alvo de nacionalização dele, corajoso e patético. A CIA, em 63, já manda relatórios indicando aos Estados Unidos que os comunistas, os soviéticos, e aqui é a esfera americana, não é soviética, impeliam Goulart rumo à ditadura. Goulart, a sorte estava lançada. Isso aqui não poderia ser de Moscou, esse continente, muito menos o Brasil, naquele contexto maior da política americana. O dinheiro que vinha para ajudar essa propaganda toda vinha da CIA, isso do livro do Colby, Texaco, Gulf Oil, US Steel, General Motors, e aqui em branco, Standard Oil of New Jersey, a Hannah e a Bethlehem, que são ligados a Rockefeller e Antunes, que era o homem deles aqui no meio empresarial. E dinheiro vai para o IBAD, que é uma das principais células de ação política aí do planejamento da Revolução, diretamente apoiado por Lincoln Gordon. O ativo mais importante da CIA, diz o Colby, eram oficiais do Exército Brasileiro, que estavam apavorados pela questão do comunismo, que foi lançada aqui como uma catástrofe iminente por eles. O grupo Sorbonne classifica toda a crítica aos Estados Unidos como comunista. Diz o Colby, o inimigo agora era interno, os brasileiros ligados à esquerda, os nacionalistas, os conservadores e etc., os que reagiam contra a dominação americana da Amazônia e de recursos minerais e energéticos. Aí entra o livro do Severo Gomes, a outra fonte de referência que eu estou usando. Severo Gomes diz o seguinte, que este cavalheiro é nomeado presidente da Vale e ministro de Minas e Energia. Permanece até pouco antes do golpe, ou do movimento militar. Sai. Governo Castelo Branco. Ele, logo no governo, ele e o Antunes fundam a jangada, mineração de ferro, fachada para uma conexão Antunes-Rana, diz Severo Gomes. E esse cavalheiro aqui é eleito imediatamente presidente dessa jangada, que era para flutuar, levá-lo avante, e porém continua a funcionar da Vale, ou seja, infiltrado de um lado e do outro. E aqui diz o Severo, vínculo surpreendente esse com esse Antunes, pois ele ocupava, esse cavalheiro, cargo de confiança no governo Goulart. E o Antunes foi um dos principais participantes na articulação financeira. Houve aqui, inclusive, uma traição política, além da traição à pátria, na questão mineral. E continua aqui agora os dois, Colby e Severo. Castelo Branco assume um novo código de mineração permitindo a presença privada nas reservas de minério de ferro do Brasil, homologado, e atendendo Antunes, que participou do movimento de 64, determina a união Rana-Rockefeller com essa jangada de Antunes e esse senhor, criando a MBR. E aqui, com base no ministro Roberto Campos, concede à ANA a exploração de minério de ferro e as operações se iniciam em 73. No lobby da ANA tinham pessoas como John Foster Dulles, que foi secretário de Estado americano, esse McCoy, que foi um alto funcionário, também secretário de uma das áreas, o filho o neto de um ex-presidente americano, secretário das Finanças, e aqui no Brasil, Roberto Campos, Lucas Lopes, e a lista é enorme. Lendo o livro, é interessante, porque se vê nomes de famílias inteiras de brasileiros, todas ligadas a esse horror aqui dentro do nosso país. Esse livro, repito, foi traduzido, deveria ser distribuído nas escolas de engenharia, de direito, do Brasil inteiro, de clubes, para todos os lugares. Ser dividido em folhetos, pedir licença lá a eles e distribuir isso aí. Depois de permanecer 3 anos na jangada, que mudou o nome para a MBR, ele assume a direção dessa empresa aqui, que é uma subsidiária da Vale de venda de minério lá na Europa.